da Galácia, né, dos Gálatas. Essa igreja estava passando uma situação no momento em que essa carta foi escrita e foi denunciado ao apóstolo Paulo, por isso ele escreve essa carta. Esses irmãos haviam começado muito bem no evangelho, haviam abraçado a fé. Eles estavam crescendo rápido nas coisas de Deus, mas em um determinado momento passou alguém dentro lá da igreja e começou a falar para eles que esse negócio de vida pela fé em Cristo não era assim. E eles estavam falando, vocês precisam seguir a lei de Moisés. E dentro da lei de Moisés, eles estavam falando principalmente a respeito da circuncisão. A circuncisão é uma cirurgia que os judeus deveriam fazer ali no órgão masculino. E todo homem deveria fazer, então todo homem da igreja ali da Galácia, eles estavam anunciando dessa forma, eles deveriam fazer a cirurgia se quisessem pertencer ao Senhor. E agora Paulo está falando e escrevendo essa carta dizendo que não, que isso era uma marca registrada da nação de Israel em relação ao pacto da lei de Moisés em relação à nação de Israel, mas não era para a igreja do Senhor. Assim como tinha a guarda do sábado, que era uma das marcas registradas de Israel, tinha também a circuncisão. E agora uma coisa muito interessante começa a acontecer, que Paulo começa a dizer, e ele vem dizer aqui, no versículo 4, por exemplo, ele está dizendo que se eles estão guardando esse princípio da circuncisão, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Ele fala que essas pessoas estão caindo da graça porque estavam guardando a lei. Então aqui tem um ponto muito importante. E a queda da graça afasta o Espírito Santo do agir do Espírito Santo, é um bloqueio ao Espírito de Deus, para que o Espírito Santo haja. Então Paulo fala sobre obras da carne em outros pontos também, mas o mais completo que ele fala é em Gálatas. Esse texto de Gálatas. E por que ele fala isso? Primeiro ele está falando sobre a queda na graça. Então é possível que alguém tenha recebido o Senhor Jesus, tenha nascido de novo e caia da graça, seja desligado da graça, Deus perca a sua salvação? Sim, o texto aqui está dizendo que sim. E o texto está dizendo no versículo 3, se de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E o versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então ele explica aqui que a fé em Cristo Jesus agora, ela é completamente diferente, ela difere da guarda da lei de Moisés. E dentro da lei de Moisés havia 3 tipos de lei dentro da lei de Moisés. Então tinha a parte da lei religiosa, cerimonial, que todo judeu deveria guardar. Essa parte religiosa, cerimonial da lei falava a respeito dos levitas, das ofertas, de como deveriam ser os sacrifícios. Eles tinham a parte da constituição do país, que a lei de Israel também falava a respeito do proceder dos governantes, dos juízes, quais seriam as regras do povo, como eles deveriam agir. Ao invés, nós temos a Constituição do Brasil, e ela rege, eles tinham dentro da lei de Moisés a Constituição também. Mas essa Constituição da lei de Israel não cabe ao Brasil, não cabe à igreja. Você não pode seguir alguns princípios de lá, por quê? Porque eles são para o país daquela época. Nem Israel nos dias de hoje consegue guardar toda a lei de Moisés naquilo que foi falado em relação à Constituição que Deus tinha dado naquela época. E tem a parte moral da lei. Da parte moral da lei, nós guardamos toda ela. Parte moral e espiritual da lei, nós guardamos toda ela, que é o terceiro grupo da lei. Então, o que Paulo está dizendo aqui é principalmente da parte cerimonial religiosa. Essa parte cerimonial ela foi abolida para a igreja. A parte moral, sim. Nós, inclusive, dos 10 mandamentos, nós guardamos 9 deles.
9 desses 10 mandamentos. Nós temos que, os 9 são confirmados no Novo Testamento, com exceção da guarda do sábado, que era uma lei que ela tinha tanto um vínculo espiritual como tinha um vínculo cerimonial. Era um feriado semanal que eles deveriam guardar. O princípio é importante. Mas o que acontece aqui é que eles estão trazendo agora a questão da circuncisão. Então imagine vocês que a circuncisão, assim como ela estava entrando na igreja da Galácia, ela estivesse entrando na nossa igreja, discípulos do caminho aqui. A gente deveria fazer o seguinte, chamar alguém que pudesse fazer essa cirurgia e falar para todos os homens aqui da igreja, ó, o negócio é o seguinte, vocês aguardam depois do culto, que nós vamos ter uma salinha ali para vocês e a gente vai ter que fazer essa cirurgia em todos os homens, porque nós entendemos que é importante guardar a lei de Moisés também. Pensou um negócio desse? As mulheres não iam ter tanto problema, mas os homens iam ter um problema certo, e um monte que ia sair correndo daqui. Mas a questão é que Paulo está dizendo que nós recebemos Jesus pela graça. E quando nós recebemos Jesus pela graça e não pela lei, o Espírito Santo ele tem compromisso com a graça, não com a lei. Então, se alguém guarda a lei de Moisés, primariamente como ela era, em todo o sentido que Paulo está dizendo que não deveria ser guardado, o Espírito Santo diz, eu não tenho compromisso com isso. Eu não tenho compromisso com essa pessoa. Ela quer viver de outra forma, mas não pela graça. E, consequentemente, a sua fé vai determinar o estilo de vida que você tem. E a fé deles, baseada na lei, tirava a força do Espírito Santo de agir na vida deles de tal forma que a carnalidade estava se tornando mais vista no meio deles. É por isso que Paulo escreve aqui a respeito das obras da carne, porque essa igreja agora ela já estava se inflamando em sensualidade, em problemas emocionais, problemas relacionais. Eles estavam com um monte de problemas ali dentro, por quê? Porque mudaram o foco de fé. E a questão que Paulo vem nos dizer aqui é no versículo 16, que quando nós andamos no Espírito, nós não vamos satisfazer a concupiscência da carne, os desejos da carne. Ele diz dessa forma aqui. E o que é concupiscência? É vontade, desejo. Desejo forte. A carne tem desejos fortes? Tem. Tanto a parte sexual, a parte imoral. E ele vem dando uma lista. E essa lista não é que só existem essas obras da carne. Ele diz coisas semelhantes a essa. Ou seja, ele está dando exemplos. E eu acho muito bom o que Paulo faz aqui, muito importante, porque através dessas citações práticas, nós podemos localizar na nossa vida se nós estamos andando pelo Espírito ou na carne. Então essa lista que ele coloca aqui, de coisas práticas, nos dá uma evidência. E ele divide aqui em 4 grupos as obras da carne, e o primeiro deles estão relacionados a pecados sexuais. E nessa parte dos pecados sexuais, eu quero ler aqui em outra versão, ele diz aqui que a imoralidade sexual, na Bíblia, na versão nova, da versão João Ferreira de Almeida, como nós estamos lendo, como eu li aqui, fala sobre prostituição. A palavra prostituição aqui, ela é uma palavra que quer dizer tudo que é relacionamento sexual fora da legalidade do casamento, seja uma sexualidade, meus queridos, em âmbito de prostituição, ou qualquer tipo de imoralidade sexual. Relacionamento sexual fora do casamento. Muitas vezes entre namorados. Ele entra aqui também? Entra. Por quê? Ele acaba entrando na imoralidade sexual. Porque o que vai legalizar o relacionamento sexual? O casamento. Dentro da legalidade do casamento. O casamento não precisa ser cheio de flores e caro. Mas ele precisa ser alguma coisa legalizada. Estou vivendo oficialmente com tal pessoa e a partir disso, dessa legalidade, esse relacionamento sexual está inserido dentro do âmbito do casamento. Agora, essa imoralidade sexual, ela é chamada aqui também de impureza. Impureza é uma outra modalidade. Essa impureza ela pode ser várias coisas, ela não é uma coisa específica.
mas ela entra dentro da parte aqui de imoralidade sexual, libertinagem ou lascívia. Então, essa libertinagem ou lascívia, ela é um desejo acalorado sexual, no qual alguém não só está vivendo acalorado sexualmente, como ele também está jogando esse desejo em cima de outras pessoas também. A lascívia, ela vem da forma como a pessoa se veste, muitas vezes. Então, às vezes a pessoa se veste de uma forma sensual. O que ela está fazendo? Ela está provocando lascívia. Ela está jogando essa sensualidade em cima de outras pessoas. É um atrativo sexual em cima das outras pessoas. Na questão, meus queridos, de uma pessoa dentro do casamento, não tem problema ela, dentro do casamento, ela se vestir de uma forma sensual para o marido, né? Marido ou mulher. Mas quando isso é para fora, essa pessoa está dando um sinal de que ela está disponível sexualmente, através da sua lascívia, para qualquer pessoa que estiver passando e vendo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Ambiente de praia, piscina, muitas vezes a pessoa se despe, né? E naqueles momentos, então, ela está dando sinais de sexualidade. Ou na roupa que veste, muitas vezes. Quer seja uma roupa, e não é só mulher, homens também, né? Porque muitas vezes, num ambiente hoje de culto ao corpo, também tem se visto bastante essa questão aí de se oferecer ou mostrar ou a sua masculinidade ou feminilidade para outras pessoas, jogando no ar os seus feromônios através da sua sensualidade. E isso é um pecado. É um pecado e nós temos responsabilidade em cima da forma como nós nos vestimos e procedemos. Porque tem gente que se veste de uma forma decente, mas tem uma linguagem lasciva. Então, a linguagem não é só de roupa. A linguagem é corporal, de palavras, de forma. E eu estava vendo uma coisa que eu acho muito interessante. Estava conversando com um pastor, que ele foi em alguns países, ele visitou alguns países árabes. E lá as mulheres se vestem com aquela roupa, né? Tem vários nomes para as roupas, com cobertura e tal. Ele foi em um país que as mulheres poderiam deixar o rosto à vista. Então, estão encobrindo todo o corpo, por quê? Por causa de lascívia. Porém, o rosto delas é mais lascivo, muitas vezes, do que mulheres, onde as roupas andam descobertas. Por quê? Porque se faz caça de outras pessoas através do olhar, do rosto. E esse pastor estava comentando que, inclusive, ele foi visitar um outro país que é mais fechado ainda, que as mulheres só têm aqui uma telinha na frente do olho, né? Dá para ver, só dá para ver os olhos dela através de uma telinha, mas que dessa forma elas se oferecem para outros homens também. Então, onde está a lascívia? A lascívia está na mente da pessoa. E muitas vezes ela lança essa lascívia em outras pessoas. Por quê? Porque nesses países é permitido, em algumas situações ali, homens ter várias mulheres. Então, muitas delas se oferecem para outros homens através do olhar. Então, a lascívia, ela é mais uma intenção da alma. Intenção da alma. E algumas pessoas, às vezes, despertam lascívia, mesmo não percebendo. Então, aqui quero falar uma coisa que é muito importante. Algumas mães, muitas vezes, vestem as suas filhas, desde criança, com uma roupa um pouco chamativa, roupa não com aspecto de criança, mas uma roupa sensual para a criança. E essa criança já cresce com as suas mini roupas, né, com as suas roupas transparentes, apertadinhas ali daquele jeito. Quando ela se torna mocinha, irmãos, ela não vê mal algum nisso, porque ela sempre se vestiu daquela forma. E o que vai acontecer? Ela vai despertar lascívia em outras pessoas, embora ela ache que é normal, que não tem problema com isso. Mas tem sim. Por quê? Porque quando nós estamos pregando o evangelho, nossa igreja, ela não está pregando usos e costumes, como é chamado, dizendo e dando diretriz de que roupa que nós temos que vestir ou disso, mas nós zelamos pela ordem e decência. Amém?
Quando se diz aqui a respeito depois dessa parte aqui, ele fala sobre pecados espirituais, idolatrias. A idolatria, amados, é você ter um ídolo, e esse ídolo é alguém que você venera, alguma coisa que você venera. Essa idolatria, ela tanto pode ser uma pessoa viva, como pode ser algo que não esteja vivo, seja fictício, imaginário. E algumas pessoas fazem ali um altar, uma escultura. Nosso país é um país idólatra. Ele adotou várias imagens de várias pessoas como seus ídolos, né, nacionais. Existem feriados nacionais, inclusive municipais e estaduais, para essas entidades aí. E a gente tem que tomar o cuidado, por quê? Porque nada que esteja na frente do Senhor Jesus Cristo é correto diante de Deus. Nós temos que ter um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo aquilo que Paulo diz a Timóteo: não há outro Deus, só há um Deus e um único intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nada e ninguém pode ter. Nós não precisamos de outro intercessor espiritual ou intercessora espiritual. E o texto está dizendo aqui que toda essa região, irmãos, onde Paulo está escrevendo, tanto aos Gálatas, aos Efésios e outras cidades, elas eram muito idólatras. E elas tinham ali os seus deuses, elas tinham os deuses que cuidavam da parte da agricultura, da parte sexual, fertilidade, da parte do tempo, chuvas, da parte da guerra, da parte da paz e tudo mais. Eles tinham. E agora está sendo escrito aqui para que abandonem todos esses chamados protetores que eles tinham ali religiosos, não poderia ter mais, porque Jesus Cristo é o único e absoluto Senhor das nossas vidas. Ele fala aqui a respeito de um outro tipo de pecado que muitos acham que é brincadeira ou que não tem tanta importância, que é a parte de feitiçaria, bruxarias e outras coisas, na parte de espiritismo, inclusive. Tudo isso é um pecado que não é aceito, se é pecado é óbvio que não é aceito, dentro da santidade de Deus. Deus está dizendo através de Paulo aqui, que também é um tipo de pecado que dá abertura a espíritos diabólicos, e nós temos que tomar muito cuidado. Porque existem algumas brincadeiras para crianças, inclusive, que faz-se invocação a espíritos, através de caneta, compassos e outras coisas lá. Cartas muitas vezes de previsão ali do destino da pessoa e de outras coisas. Nós temos que tomar cuidado, que isso daí é tudo espécie de bruxaria, horóscopo, inclusive. São coisas que determinam o seu futuro, determinam ali se você vai ser feliz, se não vai ser feliz. Meus queridos, todas essas coisas, elas são práticas pagãs e elas são aqui recriminadas pelo apóstolo Paulo. Um outro tipo de pecado, um outro grupo de pecado agora é na parte de relacionamentos. E Paulo está dizendo aqui a respeito de ódio, discórdia. Então, há pessoas que ela tem muito problema com ódio, com discórdia. O que é essa discórdia? É um espírito de discordância. Ela está junto muitas vezes, mas ela não concorda. E esse espírito de discordância é algo que é um pecado, é uma obra da carne também. Pessoas que têm facilidade ao ódio, e inclusive em algumas bíblias aí pode estar inimizade. É pessoa que sempre está brigando com alguém, ela tem um problema com alguém, ela tem uma discórdia com alguém, ela tem uma barreira com outras pessoas também. Nessa parte desses pecados de relacionamento, tem a parte de ciúmes também. Essas ciúmes e inveja são parecidos, os dois são obras da carne. Os ciúmes, se eu tiver eu tenho um ciúmes de outra pessoa, então eu vejo que a outra pessoa está sendo chamada mais para perto de alguém, eu fico enciumado. E isso muitas vezes mostra o quê? Um problema no relacionamento, na questão de medo.
medo de eu ser deixado para trás, medo de eu ficar para trás. E o que impera, tanto no ciúme como na inveja, é o medo. Medo. E o perfeito amor lança fora todo medo. Irmãos, por quê? Porque às vezes é uma síndrome de coitadismo que está operando na pessoa, então ela vê que se eu tenho um amigo e esse amigo se aproxima mais de outra pessoa, geram ciúmes, né? E a inveja, ela já é diferente. Se eu vejo alguém crescer ou ter um privilégio, uma oportunidade que eu não tive, ou que talvez eu tenha perdido, não é que eu não tive, eu me sinto invejado por causa do sucesso de outra pessoa. E também é uma obra da carne. E se você disser que essas coisas não acontecem no nosso meio, acontecem. A questão é quando essas coisas aparecem, tanto um desejo de ódio, como um desejo de ciúme, como de inveja, como de idolatrar alguém, ou da parte sexual, meus queridos, a questão é que o problema não é o problema, é como nós reagimos ao problema. Então, se você muitas vezes tem uma inclinação para qualquer um desses pecados, você diz, meu Deus, então acho que estou fora. Não é que você está fora. Nós lemos aqui, logo no começo, que há uma guerra constante no cristão entre o espírito e a carne. Para aqueles que não são nascidos de novo, eles só têm uma origem espiritual. Eles estão mortos ainda em seus delitos e pecados, conforme a Bíblia diz. Mas os que nasceram de novo, eles têm a velha natureza dentro de si e têm a nova natureza. E ambas brigam uma com a outra. A nova natureza do novo homem, nascido em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, vai brigar com a velha natureza, com os seus velhos costumes, com os seus velhos padrões e paradigmas, e tem uma guerra constante. Então não venha me dizer, pastor, eu sou todo espírito. Eu não tenho tentação em área alguma. Meu querido, não venha com essa história. Porque eu já vi pessoas que me disseram isso e depois fiquei sabendo lá na frente que elas tomaram tombos violentos. Por quê? Porque elas estão vivendo fora de uma realidade real mesmo. A realidade real é redundância. Mas é. Então, quando nós estamos falando... Não vai colocar isso no boletim, tá bom? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que alguns pecados aqui da parte de relacionamentos, dissensões, são as confusões que tem. Pessoa que, onde ela está, tem confusão. É fácil ela arranjar uma confusão. É fácil. O que quer dizer? A obra da carne. Então, quando Paulo estava falando sobre obras da carne, gente, a gente tem que ser... Mas eu sou... Ele criava muito problema, muita confusão, mas eu sou de Deus. Então Paulo falou, então vamos fazer uma lista para que vocês consigam mapear na vida de vocês se realmente é obra da carne ou se é do Espírito. E essa lista, ela torna visível quem é de Deus e quem não é. Ou quem está andando fora dos padrões de Deus. E a pessoa que cria confusão com constância, meus queridos, ela precisa rever seus valores, seus padrões em Cristo Jesus, porque ela está fora desse ambiente. E nós vemos aqui que ele fala a respeito de facções. Facções é a pessoa que divide em grupos. Divide em grupo. Esse grupo contra aquele. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou desse segmento. E a igreja de Cristo já tem que tomar muito cuidado. Eu sou desse segmento, eu sou daquela linha, eu sou desta linha, eu sou do fulano de tal, eu sou desse pastor, ou dentro de uma característica da igreja, de uma igreja local mesmo, eu sou a favor do fulano de tal. Eu não vou muito com a cara daquele irmão, daquela família. Então, às vezes, tem brigas de famílias dentro da igreja, coisa feia, né? Porque essas coisas tiram o poder da igreja agir no mundo espiritual. Amados, e egoísmo, ira, facções, inveja, como eu já falei. E aí tem dois tipos de pecados aqui, que é na parte de comer e beber. A embriaguez, e dentro da embriaguez é a bebedeira, dependendo da versão que nós lemos aqui. Deixa eu falar algo a respeito da questão da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, meus queridos, eu quero perguntar aqui no meio da igreja, quantas pessoas já tiveram ou têm problema com alcoolismo
ou vem de famílias que tinha membros com problema de alcoolismo? Levante sua mão. Nós temos bastante gente aqui, bastante gente que vem de uma situação de alcoolismo. Então, a questão é, se eu bebo um copo de cerveja, eu como pastor da igreja, bebo um copo de cerveja, e algum membro da igreja me vê, talvez alguém fale assim, eu não bebo, eu não gosto e não quero, e se o pastor bebeu, é o problema dele. Mas tem outros que já tem uma inclinação, tem um problema nessa área. E ele vê alguém fazendo isso, pode causar um tropeço no irmão. Tropeço. O irmão pode se sentir chateado com isso e acabar caindo também, né? Eu já vi vários casos, né? Teve um irmão há um bom tempo atrás, né? Que a gente conheceu bastante tempo atrás, que ele tinha vindo do alcoolismo, ele foi liberto por Jesus durante o alcoolismo, ele ficou mais 10 anos liberto, mais 10 anos liberto. E um certo dia ele foi fazer uma visita à sua família, ficava numa terra um pouco distante, e quando ele chega lá, a família falou, você vai beber com a gente. Final de ano, época de festas, você vai beber com a gente. Não, pelo menos um copo. Não quero. Encheram o copo e colocaram na frente dele. Você não vai fazer essa desfeita com a gente. Faz 10 anos que você não vem aqui, quando vem, você não vai fazer isso pra gente. E ele bebeu. E o que aconteceu? Não se levantou nunca mais. Então, amados, nós temos que tomar o cuidado e ter a consciência sempre de que não é a questão apenas de beber um pouco e não vai ter problema. O problema é que um abismo chama outro abismo, diz a palavra do Senhor. Um mau exemplo, muitas vezes, vai servir lá para alguém que te viu. E aí, isso daí vai servir de mau exemplo para ele, ele vai sustentar o vício da bebida na vida dele, dizendo, não, mas eu vi fulano beber. Ele usa como desculpa. É lógico que ele está bebendo porque ele quer beber, mas ele usa como desculpa a outra pessoa. Então, nós temos que tomar um cuidado porque nós temos uma responsabilidade, não só na área de bebida, como outros pecados sexuais também. Pecados sexuais, pecados de relacionamento, pecados de não sei o quê. Então você vê muitas vezes um crente falando um palavrão lá, explodindo e falando um palavrão, o outro vê, fala assim, eu acho que pode. Porque ele fez, ele é meu líder, ou alguém que está em destaque na igreja, então eu posso fazer também. Então, a questão é que nós não apenas temos que viver de uma forma que agrade a Deus, como temos que ter a consciência e responsabilidade que a gente vai servir de exemplo, de espelho para outras pessoas que vão estar nos vendo. Amém? Parte de glutonaria. Eu tive muito problema nessa área, né? Muito problema nessa área. Eu, principalmente quando jovem, quando criança também, quando jovem, comia demais. Muito mesmo. Embora a glutonaria que está falando aqui, ela não é só parte de comer demais, mas é parte de festança desregrada, que tinha a ver também com pecados sexuais também, a glutonaria naquela época. Oi? Comer 2 vezes? Irmãos, cada um vai ter que saber o limite do seu corpo. Só que é o seguinte, se você come e passa mal, se você come e está além do seu... Por exemplo, você faz um exame lá e dá lá, é detectado que seu estômago está dilatado, você está com problema, comer demais, né? Então, e eu estou falando de mim porque eu acho que isso aqui vai servir de exemplo para a igreja, um mau exemplo, mas que vai servir de um bom exemplo. Porque eu comia muitas vezes e eu me orgulhava de chegar na pizzaria e quando eu ia na pizzaria, já como criança mesmo, eu comia mais do que adultos. Comia mais do que adultos. Dificilmente algum adulto comia como eu. Eu ia, às vezes, quando me tornei adolescente, ninguém comia mais do que eu quando eu ia num rodízio. Comia muito lanche, comia muita pizza, eu comia demais o negócio. E aí eu me orgulhava disso, eu achava bonito uma coisa dessa. Eu achava bonito mesmo. Eu falava, nossa, eu como bem. E aí passava um pouquinho mal, mas depois estava bem. Só que eu não sabia de uma coisa, um detalhe que é muito importante, que a saúde nossa, meus queridos, é um crédito que Deus nos dá. Então vamos supor que você tenha um crédito, cada um recebe um crédito de saúde da parte de Deus. E quando você está fazendo extravagâncias, você está gastando aquele crédito. Você está gastando. Então muitas vezes você está forçando o seu estômago,
você está forçando o seu fígado, você está forçando o seu pâncreas, você está forçando partes do seu corpo que você força um dia, você força 2, você força 3, você força 4. Então, enquanto você está bem jovem e ainda está cheio de crédito para gastar, não tem tanto problema. Você passa um pouquinho mal, mas ali a pouco você está bem de novo. Mas aí você vai gastando, chega uma parte, chega um momento que você não tem mais crédito para gastar. Aí o seu fígado diz, ó, acabou. Não tem mais crédito nenhum aqui. Qualquer coisa que você come, você vai passar mal. E aí então começa a vir a fase da obesidade, começa a vir a fase, muita fase aí de colesterol, triglicérides, ácido úrico, e começa a vir um monte de coisa. Falou, pastor, mas que negócio você está falando? Não, eu estou falando uma coisa, meus queridos, que ela vem muitas vezes, às vezes já de cultura familiar, inclusive, porque ó, parte desse problema é problema hereditário, muitas vezes, porque a família comia demais, comia fora de coisa, é muito açúcar, é muito doce, e aí o que vai refletir? Vai chegar ali na frente e vai dar um problema para ela. Então, quando começa a passar ali dos seus 30 anos, seus 35, 40 anos de idade, aí começa a chegar o boleto para pagar, porque você gastou tudo que não podia, e aí começa a chegar depois ali a conta para você pagar. Então, eu acabei tendo bastante problema, né? Eu tive uma crise diabética, eu quase morri por causa dela. E eu nunca havia me atentado a isso, que isso daí realmente poderia ter sido um problema. E eu cheguei diante do Senhor e eu falei para Deus que eu estava muito chateado com Ele. Eu falei para Ele que eu estava chateado, porque eu te sirvo, Senhor, procura andar certinho nas suas coisas, por que apareceu vários problemas de saúde aí na minha vida, né? E eu desabafei com Deus, falei isso daí para Ele. E aí depois, teve um dia lá que o Espírito Santo falou objetivamente comigo. E ele me disse o seguinte, ele falou assim, olha, você não põe a culpa nem na sua família, parte hereditária, e nem põe a culpa em mim. Na realidade, você passou dos seus limites em muitas ocasiões e agora você está colhendo o resultado disso daí. Então eu percebi uma coisa, amados, que é importante, que às vezes um depoimento como o meu sirva de exemplo para ser bênção na sua vida, para que você não faça o que eu fiz de errado. Não faça o que eu fiz de errado. Por quê? Porque depois, hoje, eu tive que reaprender a comer, como muito menos do que eu comia antes, né? Mas mesmo assim, ainda tenho alguns problemas aí de continuar sempre mantendo a linha. E eu quero que você também tenha uma saúde abençoada, seja uma bênção de Deus, porque muitas doenças que podem vir a surgir, você pode hoje cortá-las e ser uma pessoa que, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que nós temos que tomar cuidado com essas festanças, com as bebedices, e coloca em pé de igualdade a glutonaria também. Então a glutonaria, você comer um pouco demais, uma comida gostosa ali que você não vê sempre, é uma coisa que não vai ter problema para você. Mas às vezes a pessoa entra num hábito de comer demais. Então é assim, come demais aqui, come demais lá e não para mais. E aí ela vai ter problema no futuro, com certeza, vai ter problema. Então é importante ver hoje, enquanto você tem tempo para essas coisas. Inclusive, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer aqui que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio em vários sentidos. Tá bom? Agora nós vemos aqui que ele diz que aqueles que cometem ou praticam tais coisas não vão herdar o reino dos céus. Então veja que não é um pecadinho legal, ou aquele que é um pouco mais chato e eu não vou deixar ninguém ver, e o outro que não tem tanto problema. Irmãos, a questão é que qualquer um desses pecados, se eles forem cometidos com frequência, eles vão evidenciar que eu estou fora da graça do Senhor. Entenderam? Não vão herdar o reino dos céus, diz a palavra do Senhor. Então imagine que alguém vive dentro da igreja e procura fazer as coisas do Senhor tudo certo, mas tem o seu pecado de estimação que ela não abandona. Seja ele na parte de relacionamento sexual, na parte de relacionamento afetivo com as pessoas, seja na parte de descontrole emocional, seja na parte de bebedice, glutonaria, idolatria, feitiçaria ou qualquer outra área. Mas a palavra do Senhor fala também para a gente sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, Paulo está fazendo aqui uma comparação que eu acho muito propícia. Ele está dizendo que há uma luta entre a carne e o Espírito, e que o Espírito ele tende, nessa lista que nós falamos, que são essas coisas e coisas semelhantes a essa.
Mas ele diz que aquele que pende para o lado do Espírito Santo, anda no Espírito, ele não vai cumprir os desejos da carne, ele não vai cumprir. E por que ele não vai cumprir? Porque ele está deixando o Espírito Santo guiar a sua vida. E explica-nos a palavra do Senhor aqui, que o fruto do Espírito tem umas coisas muito boas, que não tem lei contra essas coisas, que só faz bem. Amor. Você quer ver se realmente ele coloca o amor em primeiro na lista. Isso mostra que a primeira evidência de que alguém é de Cristo, de que alguém está vivendo guiado pelo Espírito Santo, é que é uma pessoa que ama as outras. E que amor é esse? No original está ágape, é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Então você quer, irmãos, alguém pode virar piroleta na minha frente, fazer cair fogo do céu. Se ele não ama as outras pessoas, eu não creio que ela é uma pessoa de Deus de verdade. Porque uma das características, ela vem em primeiro lugar, é o amor, realmente. O amor de Deus inundou o nosso coração e a gente tem que repassar isso aos outros. Uma pessoa cheia do amor de Deus vai transbordar na vida dos outros. Você enche a xícara e transborda e cai sobre o pires. Amém? É uma consequência. Quando nós estamos transbordando do amor de Deus, isso é derramado sobre as pessoas que estão perto de nós. Aleluia, alegria. Alegria é uma das virtudes da presença do Espírito Santo na vida do crente. E por que a alegria? Porque ele tirou o fardo das minhas costas, o peso da culpa, perdoou os meus pecados, me deu uma nova identidade e aí se revelou como meu Pai Celestial, me encheu do seu amor. Por que eu não vou ser alegre? Por que eu não vou ser alegre? Agora, eu tenho que tomar cuidado para não deixar ninguém roubar a alegria do Senhor na minha vida. Porque o Senhor acrescenta alegria na vida do crente? Sim. Deus coloca alegria na vida do crente, meus queridos? Sim. A alegria vem com a presença do Espírito Santo, ela vem. Mas existem ladrões de alegria? Existe. Muita coisa quer roubar a tua alegria. E é importante que você não deixe os ladrões da alegria roubar a tua alegria. A Bíblia fala sobre filho pródigo, que quando ele volta, todo arrebentado, gastou tudo que tinha, arrasado ele estava. E o pai fala, vou fazer uma festa por causa do meu filho, que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas o seu irmão que estava lá no campo, quando percebe o ambiente de festa, ele fica com ciúme do seu irmão. Eu sabia que um dia ele ia voltar e o pai ia fazer uma festa por causa dele. E o pai diz, filho, não era razoável que eu fizesse uma festa por causa dele? Seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não se tinha uma esperança até de que ele voltasse e ele voltou. Recuperei o meu filho. Por que eu não vou me alegrar com ele? Mas o outro irmão estava dizendo, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Mas sabe-se que o filho pródigo recebeu a sua parte na herança e o outro irmão também recebeu a parte dele na herança. Ele tinha muitos cabritos para ele matar ali e fazer churrasco com os seus amigos, e ele nunca quis fazer. Mas ele vive num ambiente que ele tem inveja do seu irmão, ele tem ciúmes do que o pai faz. Por quê? Porque a inveja e o ciúme são ladrões de felicidade, roubam a felicidade das pessoas. E muitas vezes a gente não é capaz de ver o sucesso de outra pessoa, o bem-estar de outra pessoa, que alguém tem mais privilégio do que a gente, e a gente se sente enciumado ou invejado com isso. Isso é ladrão de felicidade. E é uma obra da carne. Deixar a felicidade ir embora, muitas vezes é sintoma de obra da carne. E a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo é infeliz. E ele quer que você seja infeliz também. Mas a alegria que vem do Senhor não é alegria, meus queridos, de qualquer coisa. É uma alegria que vem do céu. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela será ajudada ao romper da manhã. A presença do Senhor é que traz essa alegria na vida do crente. E nós vemos aqui que ele fala a respeito da paz. A paz é uma consequência de um ambiente de amor e alegria do Senhor e é completada a plenitude da paz. A paz que excede todo o entendimento. Pode ser que na sua volta estejam as coisas tudo ruim acontecendo. Você tem algum problema para resolver?
Mas a paz que excede todo o entendimento não é paz que vem da lógica, é paz que vem do céu. Aleluia. Aleluia. E a palavra original é shalom. Shalom é uma palavra no hebraico que ela quer dizer: esteja você cheio, repleto, transbordante das bênçãos de Deus. Diferente de nós desejamos paz, irmão, mas no original ela é muito mais cheia de significado. É como se você fosse cumprimentar alguém e você dissesse para essa pessoa: eu quero que você esteja transbordante de Deus, transbordante das bênçãos de Deus. É isso que se desejava quando desejava paz, shalom, para as outras pessoas. E é isso que Deus quer para a gente, que nós sejamos repletos, completos, transbordantes da presença e dos atributos da presença de Deus que vem junto com a presença dele. Traz paz. Meu amado, tem gente que só vai ter paz quando tiver paz no ambiente à sua volta. Né? Isso é um erro, é um equívoco. Porque a paz, ela é colocada internamente, dentro dos nossos corações, pela presença e a virtude do Espírito Santo. Os Gálatas estavam perdendo a paz do Espírito. Por quê? Porque eles estavam trocando pela circuncisão, voltar à lei de Moisés, cair da graça. Eles estavam perdendo o melhor do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em sua vida. Diz o texto aqui também, faz parte do fruto do Espírito, a longanimidade. Essa longanimidade é ter um ânimo, força de Deus. Ter força de Deus, ânimo de Deus, longo ânimo. Longanimidade quer dizer ter um ânimo longo. Não parar ao longo do caminho, não desanimar. E o Espírito Santo, uma das coisas que ele faz é nos dar força para que a nossa vida não dê 2 passos e pare. A gente dê 3 passos e pare. A gente ande uma semana bem e pare na outra semana. O Espírito Santo faz parte do trabalho contínuo do Espírito de dar uma força contínua. Ir trabalhando na sua vida, na minha vida, a fim de que a gente caminhe, corra a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não fique parando, desanimando ao longo do caminho, dizendo: ah, céus, ó dia, ó azar, e ficar reclamando das coisas que estão ao seu redor. Irmãos, você não precisa que o mundo seja perfeito ao seu redor para que você tenha paz sobre a sua vida. Aleluia. Você nunca terá alegria do Senhor repleta na sua vida se você permite que outros controlem o seu humor. Se você permite, isso está na sua mão. Se você permite que outros controlem o seu humor, você não vai poder usufruir da alegria do Senhor. Você tem que fechar essa chave dizendo: eu não permito que outros controlem o meu humor. A minha alegria vem do Senhor. A minha paz vem do Senhor. A minha longanimidade vem do Senhor. Benignidade é uma característica, meus queridos, interna. Enquanto que a bondade é uma característica externa, de ação, a benignidade é ter um coração bom por dentro. Desejo de fazer o bem para outras pessoas. Desejo de que coisas boas aconteçam. É um coração que se inclina para as coisas boas. Enquanto que a bondade é a ação. Então, tanto a benignidade como a bondade faz parte do fruto do Espírito. Ter esse coração transformado por dentro e ações por lado de fora que evidenciem realmente que Cristo está agindo na nossa vida. Ele fala que tem Bíblia que diz fé, tem Bíblia que fala fidelidade. Tanto fé como fidelidade, trata-se de uma coisa, de você ser confiável. De você ser uma pessoa confiável. Fé ou fidelidade, você é uma pessoa fiel, confiável. Seja o seu falar sim, sim, ou não, não. Então, se você disse que é sim, mantenha. Se você disse que é não, mantenha. A não ser que você perceba que você, quando disse sim, fez uma besteira. Mas principalmente nos contratos, nas coisas que se combinam. Ainda que tenha dano pessoal, não volte atrás em relação a alguma coisa que você disse: olha,
Se você disse, eu vou estar lá, eu vou fazer tal coisa, mantenha. Você tem que ser confiável. A igreja do Senhor precisa ser confiável. Tem lugares de comércio que dizem, eu não vendo para crente. Porque eles não são confiáveis. E aí todos são rotulados por causa de alguns. Não compre o que você não pode pagar. Não faça dívida que você não tem como pagar ali na frente. Tome cuidado com pagamentos em 100 parcelas. Que você muitas vezes sabe, mas você faz, mas não sabe o dia de amanhã, se você vai estar empregado ou não. Tome cuidado com armadilhas comerciais hoje em dia, meus queridos. Tem muito crente que compra porque está em promoção, tal coisa que nem precisa. Às vezes está enchendo a casa de bugiganga e não está precisando, mas está comprando, mas está em promoção. Mas está em promoção, deixa para quem está precisando. Então, às vezes, a gente está gastando dinheiro naquilo que não é pão, não é uma necessidade, está fazendo algumas coisas que não tem necessidade. E o domínio próprio, ele entra nessa parte financeira, na parte emocional, na parte da comida que eu como, de como eu procedo no dia a dia. A palavra do Senhor está dizendo aqui que a mansidão também faz parte do crente. Ser manso e humilde como foi Jesus. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É um aprendizado, é uma escola. Andar com Jesus a gente tem que aprender a ser manso e humilde. Encontrareis descanso para as vossas almas. Quantos aqui querem ter descanso dentro da sua alma? Tem que aprender com Jesus ser manso e humilde, queridos. Porque quando nós praticamos a mansidão e a humildade, o Senhor carimba sobre as nossas vidas a sua bênção. E Ele vem sobre nós para dizer, aquilo que você não conseguiu fazer, eu faço por você, porque você me obedeceu. Sabia que na obediência, Deus bate o carimbo da bênção em cima da nossa vida? Às vezes você diz, eu estou sendo prejudicado de ser manso e humilde. Tá, faça a sua parte, deixa o céu responder pela segunda parte. Amém, queridos? Porque quando nós fazemos isso, nossa vida está sendo controlada pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, com seus desejos desenfreados. Crucificou. E o que é uma crucificação? É que você não tem desejo dentro de você, tem, mas eles precisam ser colocados na cruz de Cristo, ser pregados naquele lugar. E como que eu faço isso? Muitas vezes nós fazemos isso chorando nos pés do Senhor. Muitas vezes nós fazemos num ambiente de oração. Nós fazemos meditando na palavra do Senhor. E não é fácil fazer, muitas vezes, colocar o nosso ego aos pés do Senhor, ser moído ali, para que o peso do pecado não tenha influência sobre a nossa vida. E eu já vi vários crentes que me perguntaram, pastor, mas até quando? Eu disse, até o último dia da sua vida. Não há descanso. A carne vai lutar contra o espírito até o último dia da sua vida. Você diz, pastor, mas é cansativo assim? Não, vou falar uma coisa para você. Quando você aprende a vencer pelo Espírito Santo, meus queridos, você já sabe o caminho depois. Você já sabe que chegando em determinada situação, um dia você venceu. Você fala, então eu já sei como que eu faço agora a segunda vez. E é importante porque muitos crentes, muitas vezes, eles são religiosos, mas o Espírito Santo não está tendo domínio sobre a sua vida, sobre a vida deles. E olha o que acontece. Preste bem atenção no que eu vou falar agora para você. Por que às vezes algum crente ele está preso nas obras da carne? Por causa da fé que ele tem. O problema dele não é a carne, é a fé que ele tem que está errada. Uma fé errada, como a dos Gálatas, leva a um padrão de carnalidade. Uma fé errada que tira os olhos de Jesus, e Jesus não é mais o centro da vida, mas talvez seja o meu conforto, seja as coisas que eu tenho que fazer, ou eu não quero desagradar outras pessoas. Se você perdeu o motivo da sua fé, a centralidade de Cristo da sua fé, com certeza consequências virão no seu padrão de vida. Nosso padrão de vida vai ser influenciado pela fé que nós temos. Observe, o texto diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito. E Paulo diz agora, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele volta no mesmo texto de novo. Vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Ou seja, eu vivo, Ele está em mim. Agora, comece a caminhar, põe em prática aquilo que você está recebendo do Senhor.
Versículo 26 fala alguma coisa para a gente fechar essa mensagem. Ele diz assim: não fique achando que você é melhor do que os outros porque você está praticando algumas coisas que outros não praticam. Ele está dizendo, não fique se enchendo de vanglória. O que é vanglória? É a pessoa que fala, eu sou o cara. Eu cheguei lá. Eu sou melhor do que aquele lá. Aquele lá está pisando na carnalidade lá. Eu não. Estou vivendo pelo Espírito. O texto diz, se você pensa assim, você está errado também. Porque você está se enchendo de orgulho e arrogância e Deus não aceita isso também. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui é a pessoa que se compara com os outros. O fulano é melhor do que eu sou melhor do que o outro. Ele diz, pare. Em Cristo Jesus, nós somos um corpo em Cristo Jesus. E a gente tem que aprender a viver em espírito e em humildade. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, meu querido. Às vezes nós entendemos que evangelismo é você falar de Jesus para os outros. O evangelismo é principalmente visto através de uma mudança de caráter. Mudança de caráter. Ela é necessária. Porque essa mudança de caráter, ela vai ser visível e outras pessoas vão olhar. Se você é uma pessoa que tem perdido o controle, meus queridos, perdido o controle emocional, controle sexual, controle até nas coisas que você come, que eu como, eu tenho que chegar aos pés do Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu me desequilibrei na balança. Tem uma balança na sua vida, amém? De 2 pratos. Se você alimentar o lado da carnalidade, você vai ficar desequilibrado na sua vida e perde o controle. O Espírito Santo não tem problema nenhum de recomeçar. Ele não tem problema nenhum de te levantar. Ele não tem problema nenhum de detectar pontos na nossa vida que a gente quer mudança. Qual é o ponto de problema com o Espírito Santo? É quando nós mudamos a nossa visão doutrinária, que a gente acha que a gente já não precisa mais do Espírito Santo, não precisa mais de Jesus, que a gente pode andar sozinho. É o momento que a gente começa a se desvencilhar, se afastar do Senhor e dizer, Senhor, eu consigo andar com a força das minhas pernas. Eu consigo, Senhor, realizar as minhas coisas com a força dos meus braços. Neste momento o Espírito Santo se afasta de nós, porque nós estamos nos desligando e nós temos que entender, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso andar no Espírito, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso dele todo momento. Não é porque eu sou bom. Não tem ninguém bom nessa igreja. Não tem ninguém, meus queridos, que realmente esteja vivendo fora da graça do Senhor, porque graça é favor não merecido. Jesus morreu pelos nossos pecados e nós dependemos da graça. Estamos, aleluia, cobertos pela graça. Eu preciso de Jesus todo dia. Eu preciso do Espírito Santo. Se alguma coisa fugiu do controle da minha vida, se algum pecado eu cometi, é porque em algum momento o Espírito Santo não estava regindo a minha vida naquele momento. E não estava sendo Senhor da minha vida naquele momento. Eu devo me arrepender dos meus pecados. O que nós não podemos fazer é viver uma vida dupla, uma vida dúbia. Muitas vezes que o Espírito Santo, quando olha, ele sabe que a gente está fora do padrão de Deus, a gente insiste em mostrar religiosidade. O céu não aceita religiosidade. O inferno não aceita religiosidade. Irmãos, quando Jó estava sendo colocado à prova, Deus disse, olha o caráter daquele meu filho lá, olha o caráter dele e veja quem ele é homem íntegro, que se desvia do mal, anda na verdade. No mundo espiritual, a moeda que vale realmente, que é dourada no mundo espiritual, é o caráter da pessoa, e não adianta querer enganar. Nós temos que dizer, Senhor, me transforme. Senhor, eu quero ser transformado de fato. Se existe alguma coisa, Senhor Deus, que está errada na minha vida, eu quero ser transformado. Amém? E eu quero orar com você, eu quero chamar os irmãos do louvor à frente.